É. Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início, então, à nossa quinta live, a nossa última atividade da 8ª Semana Literária do Guerreiro. De imediato, eu vou passar para a nossa colega, a professora Jaque, que vai fazer a mediação das nossas atividades de hoje. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Então, estamos aqui nessa última mesa, nessa última conversa virtual nossa, que vai falar sobre a branquitude e seus privilégios. Para isso, vieram as nossas convidadas, né, a professora Ana Paula Secato, nossa ex-professora, agora professora do Instituto Federal, a professora Paula Terra, nossa professora de espanhol, e a professora Kelly Fernandes, professora de português da nossa escola e da biblioteca. Tá? Nós vamos falar, então, sobre branquitude. Eu vou introduzir o tema, que é um conceito relativamente novo. Tá? Começou a ser trabalhado em 1990, aqui no Brasil. Né? Os estudos anteriores começaram lá nos Estados Unidos, mas a gente vai ver um videozinho explicando sobre isso. Jaque, já iniciou? A gente está sem som? Não estamos ouvindo, Jaque. Estamos sem som. Sim. Está dando muito eco, Jaque. Quem sabe a gente não usa, não sei. E é desse lugar? Não? O som, ele tá muito... Ele veio fragmentos, mas eram muito ecos. Será que tem como apresentar o vídeo com áudio ou só as imagens? Que pena, desde ontem com problemas tecnológicos. Uma pena, depois a gente vai ter que colocar lá. Mas o vídeo explicava, assim, o conceito, né, que não é... quando a gente vai falar de branquitude, a gente não está falando de exaltando as pessoas brancas, né? A gente está falando de sociedade racializada e que normalmente se fala sobre o negro e o índio, quando a gente está falando de diversidade e tal. E aí se começou a falar sobre, então, a branquitude e o privilégio que isso tem, que numa sociedade de desigualdade racial,
causa tem prejuízos, né, para quem não é branco. Então, é sobre isso um pouco, e relacionado à escola, que as meninas hoje vieram conversar com a gente. Daí, quem começa, meninas? Professora Kelly, pode começar. Eu abri o microfone para perguntar quem começa, acabei, né, levantando a mão involuntariamente, mas tudo bem. A Paula começa, ela se ofereceu. Só porque eu tô rindo. Tá, então como o pessoal não vai ficar isso... a branquitude, eu dei uma lida, né, em função da nossa apresentação, porque o meu doutorado é com colonialismo, e não tem como a gente não falar... na verdade, todas as teorias que tem sobre colonização, agora tem teorias novas que falam do decolonial e a branquitude, elas colocam o branco nesse espaço, porque, assim, sempre foi a visão do negro a partir do branco, né, da fala do branco. E a branquitude é colocar o branco nesse espaço, porque, assim, é a fala do branco falando do negro e falando do sujeito opressor. Em nenhum momento houve teorias que colocassem o opressor nessa história, né? Pesquisar o opressor e falar a parte ruim do opressor. Só o resultado, que todos nós já sabemos, pouco, uma parte desse resultado, né? E que se estende por séculos. Então, a minha fala, assim, eu pensei, para não ser uma coisa teórica, eu pensei em contar da minha história como pessoa branca, né? A partir de como eu comecei a me deslocar, né? Como eu comecei a me sentir desconfortável, porque eu acho que a ideia da branquitude é isso, é a gente conversar de brancos para brancos também, e nós, como educadores, na sala de aula, não trabalhar só naquele momento ali da consciência negra, né, de datas comemorativas, mas na nossa prática de sala de aula ser uma prática antirracista, por mais difícil e dolorosa que seja tocar nisso, né, e lidar com isso, porque não é nada fácil. Não tem nenhuma linha que vá dar conta disso totalmente e fazer com que as pessoas se sintam confortáveis nessa situação. Então, assim, eu vou contar um pouco da minha história, de como eu cheguei até agora, para que a gente possa falar dessa questão de como mudar a nossa prática em sala de aula, porque foi um aprendizado a vida toda para mim, na verdade, né? Eu nasci aqui em Porto Alegre e fui recém-nascida para a Bahia. Eu morei 6 anos na Bahia. Então, toda a minha primeira formação cultural se deu lá. Eu aprendi a falar na Bahia. E a gente sabe que a Bahia é um estado de maioria negra. E o meu desconforto foi começando lá, porque, assim, eu venho de uma família, né, tudo que a gente é na nossa fase adulta tem um pouco também da nossa história, antes da gente nascer, na verdade. Então, assim, 2 coisas que fundamentam a minha origem eu tenho origem de colonizadores, a minha origem, infelizmente, é essa, dos meus tataravós e bisavós, e tenho a origem de refugiados sírios. Então, são 2 coisas bem marcantes na minha história, assim, e que eu sempre busquei ler sobre essas coisas para poder entender de onde eu vim e para onde eu queria ir, né? Não só como profissional, mas como sujeito, como pessoa. Então, a minha história começa na Bahia, né? Eu convivi muito com pessoas negras na Bahia. Mas, claro, eu era uma branca, de pais brancos, privilegiados, porque essa é a ideia da branquitude, a gente se reconhecer como privilegiados a todo momento e tentar mudar isso. Não necessariamente, quando a gente fala nisso, eu sou branca, eu sou privilegiada, eu vou romper com meus privilégios. Não, é a gente ser facilitador para que quem é oprimido na sociedade também tenha condições de ter os mesmos ou privilégios próximos, né? E nós, como educadores, eu acho que temos essa missão aí. Então, o que eu trouxe dessa cultura negra nesse período que eu vivi na Bahia? Mesmo meu pai sendo só vendedor,
eu não era uma pessoa de muitas posses, nós tínhamos empregada em casa. E eu aprendi a caminhar, a falar, a fazer tudo com essas pessoas no meu entorno e com as pessoas que eu convivia no prédio que eu morava. Eu comia com a mão. Eu voltei a Porto Alegre depois, eu já falava, eu voltei falando com sotaque baiano, comia com a mão e fazia pirão, com farinha e feijão, assim, que nem eu via as pessoas do meu entorno. Os meus avós, quando eu cheguei, né, acho que eu já tinha uns 3 anos quando a gente voltou para visitar, eles achavam que eu era mal educada, que eu não sabia me portar, que eu falava expressões, né, oxente, porreta, essas coisas, e eles tiveram um estranhamento e falaram para minha mãe, essa guria está se perdendo lá, né, vocês foram morar num lugar que ela está se perdendo. Então, esse foi meu primeiro contato com estranhamento. Por que eu, dessa maneira que eu estou agindo, eu estou sendo reconhecida como diferente pelos meus familiares? Depois eu me criei também num espaço aqui no interior do Rio Grande do Sul, que a minha família morou, né, os meus avós e bisavós, um lugar extremamente racista. Né? Eu venho de uma família que a origem é extremamente racista. E eu, jovem, lá pelos meus 17 anos, eu fui no clube desse lugar, que ia ter carnaval. Né? Tem os carnavais de clube, que são muito clássicos, assim, em cidades do interior. Só que a menina que trabalhava com a minha avó, ela tinha a mesma idade que eu. E ela tinha recém ganhado o nenê. Ela era uma menina negra. E aí eu perguntei para ela, cadê o teu nenê? Né, que eu vi que ela estava com o seio maior, a barriga mais inchada. E ela disse, o meu nenê levaram, porque eu tenho que trabalhar para ajudar. Eu falei para ela, eu vou no baile de carnaval, tu não quer ir comigo? E ela disse, eu não posso, porque negro não entra no clube. E eu até então, eu não tinha percebido isso. Eu ia nos bailes de carnaval e eu não percebia que não tinha negro no baile de carnaval. E quando essa menina disse isso para mim, eu fiquei chocada. Eu falei para ela, não, de jeito nenhum, eu vou lá no baile e tu vai comigo. Eu tinha que pagar ingresso, eu disse, vou pagar o teu ingresso. E ela disse, mas eu não quero ir sozinha. Né? Mas eu disse, então ela ir comigo não era estar acompanhada das pessoas que ela se sentiria confortável. Ela estaria deslocada de qualquer forma lá dentro. Então, eu vou contando essas pequenas histórias, porque essas coisas que foram me causando esse desconforto, porque se a gente, como branco, não sentir esse desconforto, a gente não vai fazer o nosso entorno mudar. Claro, e foram várias coisas, né? Então, imaginem eu sair desse espaço totalmente racista e que o negro não podia frequentar espaços sociais. Esse foi o meu máximo de estranhamento nos meus primeiros anos de vida. Jovem. Aí estudei, passei no concurso e fui parar na periferia de Porto Alegre há mais de 20 anos e me deparo com os meus alunos, que eles são o quê? A maioria negros, na periferia. Então, como é que eu posso lidar com essas pessoas de maneira a respeitar a história delas, a cultura delas, entrar no mundo delas, né? E fazer mudar essa história delas. Porque se a gente não sentir esse desconforto em nenhum momento, e várias pessoas da minha família e do meu convívio, elas não sentiram esse desconforto, como eu senti. Né? É sair da nossa zona e ir para a zona do outro. Tentar sentir o que o outro está sentindo. Então, todas as teorias que eu tenho lido ultimamente, eu tenho buscado para entender e me atualizar. Né? Eu li também a Djamila, O Lugar de Fala, e ali foi uma coisa que às vezes parece óbvia para a gente, e quando a gente lê, parece que cai a ficha. Então, uma das fichas que me caiu agora nos últimos 2 anos foi a questão da mulher negra, né? E a gente convive tantos anos com as mulheres negras, e a gente não percebe que ela sofre tanto nessa sociedade, primeiro por ser negra e depois por ser mulher. Ela, na sociedade machista que a gente vive, ser mulher é um problema. E ser mulher negra? Vocês já imaginaram o quão desconfortável é? Então, no lugar de fala, a Djamila vai falar disso, né? Até tem partes aqui que
que toda vez que eu estudo eu vou marcando, que ela fala da quilomba. É necessário enfrentar essa falta, esse vácuo que enxerga a mulher negra numa categoria de análise. Quilomba sofistica a percepção sobre a categoria do outro, quando afirma que mulheres negras, por serem nem brancas e nem homens, ocupam um lugar muito difícil na sociedade, né, de supremacia branca, uma espécie de carência dupla, a antítese de branquitude e masculinidade. Então, assim, nós lidamos com as nossas mães, né, aqui da nossa comunidade do Guerreiro, com as mães que vêm cheias de problemas, os seus filhos com problemas diversos, e a gente tem que começar a enxergar essas mães como mulheres que têm que batalhar o tempo inteiro, e elas ficam viúvas, elas perdem seus filhos nessa luta diária da violência, né? Então, essa mulher, ela precisa de uma atenção especial na sociedade, né? Essa é a minha opinião como mulher também, e como educadora, como professora. E claro, eu estou falando isso porque depois as gurias vão falar, e eu gostaria que os outros colegas falassem também. Enfim, então, assim, uma coisa que eu acho importante nessa questão da branquitude é a gente problematizar o opressor. Não só ver lá o fim da história, né? Que a teoria até hoje só fala nisso, o problema do negro na sociedade. Mas e o opressor? E o branco? Né? E o sujeito, o homem branco, né? Vamos atacar mais eles. E essa é a ideia, assim, para a gente refletir e pensar um pouco, né? Sobre essas questões na nossa prática diária. E independente de a gente trabalhar os projetos, que as gurias fazem coisas lindíssimas, e eu quero retomar as falas anteriores outros dias, que as gurias fazem um trabalho maravilhoso. Eu tenho um orgulho danado também de trabalhar no Guerreiro. Que bom, e eu espero que eu termine a minha trajetória aqui no Guerreiro, desses mais de 20 anos que eu já estou na prefeitura, e porque, de fato, nós temos uma forma de pensar diferente, porque uma coisa é tu pensar, né, todas essas coisas que eu tenho lido aqui sobre racismo e antirracismo, de fato, a gente está com esse ranço, né, a gente tem esse ranço, não tem como fugir de determinados comportamentos e pensamentos e um vocabulário que nós usamos, né, que tanto se fala, que a gente tem que ir mudando até a nossa maneira de expressão, de coisas que já ficaram cristalizadas, né, de expressões que já estão cristalizadas, que elas passam como se fosse algo já normal, né, expressões, atitudes, maneiras de pensar. E eu no Facebook, às vezes, eu arrumo algumas brigas, porque essa questão da consciência negra, às vezes tem um embate muito grande que as pessoas falam que tem que trabalhar com tem que ser a consciência humana, né? E quando eu vejo algumas pessoas falarem isso, eu entendo perfeitamente que elas não entendem nada. Elas não entendem nada. Elas estudaram muito pouco, e elas conhecem muito pouco do mundo que elas vivem, do Brasil, né, e de tudo que se passa. Então, eu tento argumentar, às vezes, com algumas pessoas, e eu digo, é muito necessário que exista essa questão da consciência negra, por causa de várias questões históricas, né, que se perpetuam até hoje, e vocês não percebem isso. Então, eu tento argumentar, mas às vezes é muito difícil. Então, assim, para encerrar minha fala, porque eu sei que as gurias têm que falar, o espaço da escola, da sala de aula, é a educação, né, o espaço da educação, eu acho que é um meio de transformar isso, a passos lentos, mas eu acho que sim, que se nós não começarmos a modificar as nossas práticas e ter esse acolhimento dessas pessoas de uma outra maneira, a coisa não vai andar, porque a gente não vai vencer essa luta, né, eu me coloco nessa luta junto, porque, afinal de contas, eu escolhi estudar isso depois, no final, agora, né, de tantas coisas que eu já estudei, a minha pesquisa foi sobre o colonialismo e história da África, e eu acho que a gente tem que estar junto, né, aquela história, a história é um papo de branco para branco,
que nós temos que fazer também. Porque não adianta o negro batalhar só. Se foi nós, historicamente, os brancos, que causamos tudo isso. Então, a gente tem uma dívida histórica. Essa é a minha opinião, assim, né, de educadora, de pesquisadora, e é isso, assim, né, talvez eu contribua com mais alguma coisa, porque eu anotei um monte de coisa, esse assunto não tem fim, mas a gente tem tanta coisa para falar, e a gente gostaria também que os colegas falassem, e outras pessoas que estejam participando. Obrigada, professora Paula, valiosíssimas contribuições. E é bem isso, né? Não é pensar o racismo um problema do negro, né? Problema do índio. Tem também que se pensar no lugar do branco. Olha o choco dando ar da graça. Agora a professora Kelly. Eu trino a esperança que ia ser a Ana antes de mim. Tá bom. Boa tarde, gente. Enfim, é tanta coisa que vem na cabeça, assim, que a gente não sabe nem o que diz primeiro. Eu comecei a tentar numerar aqui para ver se eu consigo seguir uma ordem que faça sentido, tá bom? É uma palavra, assim, que para mim é nova, tá? A palavra branquitude. Embora ao ouvir de quem eu ouço e ao ler de quem eu leio, eu consiga entender, né, em que sentido vai a palavra branquitude. Já a palavra negritude é uma palavra que eu escuto, né, e tenho uma certa noção, assim, mais ampla do que é há mais de 20 anos. Então, eu sou nascida em Porto Alegre, criada em Viamão, e a maior parte dos meus amigos, dos meus colegas, dos amigos da família, sempre foram negros ou não brancos, né? Tanto que eu só fui ver tanta gente descendente de alemão e de italiano quando eu passei na URGS. Eu cheguei lá e eu não identificava os meus colegas, porque eles eram loiros, né? Todos de olho azul. E para mim era muito parecido. Eu estava mais acostumada com uma diversidade, assim. Então, quando eu escutei a palavra branquitude, eu quis saber, afinal de contas, né? O que eu tinha a ver com isso? Porque, né? Sou branca, me proponho a ser antirracista, né? Faço cursos nesse sentido desde antes da faculdade. Na faculdade fiz cadeiras de literatura africana com a intenção de ter uma ideia mais ampla, né? E agora mesmo na escola participei das iniciativas ali encabeçadas pela Jaque, que a gente chamou de A Tempo de Aquilombar, né? Que a gente tem a maior esperança de continuar. Então, a Dalva, que é uma autora que teve aqui na quarta, na Semana Literária, né? E que já é nossa bibliografia de contações desde o ano passado. Ela fez uma provocação quando eu convidei ela e a Natália para live, dizendo assim, que eu acho que devia ter uma mesa sobre branquitude, onde os brancos falassem, né, se o tema é Vidas Negras Importam. Eu achei, assim, uma coisa muito importante, mas muito perigosa, né, porque a gente sempre tem o risco de dizer uma coisa que para o branco, a branquitude às vezes é invisível, né, quando ela está invisibilizada, na verdade, né? Tudo aquilo que eu acabo enxergando como universal ou como normal, na verdade, foi uma coisa historicamente criada, né? Ideologizada por esse processo que a Paula falou com propriedade, né? Do colonialismo, que acabou criando, então, uma ideia de normal. Então, não sei se vocês já ouviram falar. Gente, me desculpem se eu pareço um pouco tosca, tá? Mas eu não estou muito com a pretensão de ser teórica, de ser acadêmica. Eu fiz o mestrado, não sei se consigo fazer o doutorado, porque eu sou mais prática, assim. Então, eu estou falando do ponto de vista de professora, de coisas que eu tenho ido atrás, mas não ido atrás como pesquisadora, tá? Então, você já deve ter ouvido falar no teste do pescoço, tá? Que eu li, deve ter sido no GLE10 ou em outros meios de propagação, né, de ideias, que às vezes é um artigo, às vezes uma notícia, do movimento negro. O teste do pescoço consiste em esticar o pescoço para dentro dos lugares e verificar qual é a composição étnica daquele lugar, né? Então, estou me sentindo ótimo aqui nesse lugar chique, aqui num restaurante caro, em Gramado, e todo mundo lá dentro é branco.
e eu tô me sentindo ótimo. Bom, provavelmente tô me sentindo ótima porque eu também sou branca, né? Porque se eu fosse a única pessoa negra no lugar, eu provavelmente ia perceber isso e ia dizer, nossa, eu sou a única pessoa negra do lugar. Então, às vezes, essa é a invisibilidade, é dizer assim, eu tô me sentindo ótima e não percebo que tá faltando alguma coisa. Quer dizer, 50% da população brasileira, e varia, como a Paula falou da Bahia, na Bahia parece que chega a 80%, é negra. Então, se eu chego num lugar onde todo mundo é branco, e daí quando eu paro para observar quem está servindo é negro, ou às vezes todo mundo é negro, como já vimos no parque aquático, os alunos lá, numa boa, e daqui a pouco vem me dizer, Sora, dá uma olhada, todo mundo que está trabalhando aqui é negro. Aí vai ver o dono, né, é branco. Então, esse tipo de disparidade é o tal do teste do pescoço. Tá, a gente está falando do teste do pescoço, acho que foi a Jaque ali que falou, que a Elô comentou ontem, né? Mas o teste do pescoço também ele não precisa ser num lugar, ele pode ser uma coisa abstrata, né? Por exemplo, os livros que eu leio, quantos são escritos por negros? Os livros, as músicas que eu ouço, quantas são músicas de compositores, de bandas, de cantores que são negros? Na ciência, né? Que espaço que tem os cientistas negros? A gente tem 2 exemplos agora recentes do quanto um negro precisa trabalhar o dobro de um branco para conseguir um mesmo espaço, tá? O ministro da Educação fez uma coisa que todos os outros tinham feito, que era mentir no currículo, e só ele caiu, né? Os outros mentirosos estão lá, gozando do mesmo prestígio de antes, né? Da mesma forma, uma cientista negra também tinha colocado algumas coisas no lápis dela, né? Ela virou meme depois disso. E como a gente viu, né? Parece que tá uma coisa meio generalizada fazer isso. Por que que ela tem que virar meme, né? Por quê? Porque existe uma coisa... Ai, gente, me ajudem, tá? Uma coisa chamada pacto narcísico da branquitude. Que eu não sei dizer, né? Qual é a referência de onde surgiu isso, mas eu li já em terceira mão. Mas seria uma coisa meio assim, se o cara é branco, eu meio que... Obrigada, Cida Bento. É Cida Bento que elaborou nessa questão. É uma coisa, se o cara é branco, eu passo a mãozinha na cabeça. Olha ali, ó, obrigada também. Mas se o cara é negro, eu peço para ele fazer o dobro, tá? Porque ele não fez o suficiente. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo da Lia Weiner-Schuck, pronunciei certo, que escreveu também a tese dela na USP. Como é que é o nome da tese, gente? Ali, ó. Entre o encardido branco e o branquíssimo, que é um... Ai, meu Deus. Não consigo abrir o subtítulo da coisa. Entre o encardido branco e o branquíssimo, branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo. Ela é uma mulher branca, né? E daí nessa palestra ela estava falando sobre esse tipo de coisa. Isso. Agora eu já falei. Ela estava falando com uma colega, acho que era uma colega, né, da mesma universidade, que estava dizendo que não ia mais orientar negros. E ela disse, por quê? Ah, porque é muito difícil, é muito tenso, e começou a citar que eles faziam isso, que eles faziam aquilo de uma maneira generalizada. Aí ela disse assim, mas tu nunca teve dificuldade com nenhum orientando branco? E daí a outra começou, ah, sim, teve a Manuela. Ah, sim, também foi difícil com a Joana. Ah, sim, não sei o quê. Aí ela, quer dizer que quando o orientando é branco, tu transforma aquilo numa questão individual, né? Ó, o Joãozinho era um chato. Mas quando o orientando é negro, tu já, bom, de agora em diante não vou mais orientar negros. É isso. É isso que é o véu. Olha só, a gente fala que o racismo no Brasil é velado. O véu do nosso racismo é a branquitude, né? É o que nos deixa cegos para algumas coisas. A gente não percebe por que todo mundo... Ai, nossa, vê só como os negros gostam de trabalhar servindo os outros. Quer dizer, é totalmente Maria Antonieta ter um raciocínio como esse, entendeu? Da mesma forma, a gente pode ser assim, né? Voltando ali para a posição de professor, a gente pode ser assim dentro da escola, né? De passar por uma coisa como, acho que foi a Elô e a Val que falaram ontem, passar por uma coisa como ter uma turma com um perfil
de alunos mais difíceis, né? Então, tanto em questão de disciplina quanto em questão de aprendizagem. E verificar que a maior parte dessa turma é uma turma de alunos negros. Verificar da mesma forma que a clientela da coordenação de turno, que não é culpa da coordenação de turno só, né? Muitas vezes o professor está enviando esse aluno para a coordenação de turno. Então, quem é o aluno que eu tiro da minha sala? Quem é o aluno que chega lá? Quem é o aluno que está zanzando na escola? Aí vai ver a maior parte dessa clientela também é negra. E daí vai pensar assim, nossa, como os negros são bagunceiros. Não sei se vocês já ouviram um aluno dizer que estava sendo perseguido. Eu, como aluna, sei como é isso. Muitas vezes um professor realmente está de pegação no teu pé. A gente sabe que não é sempre que acontece, mas isso acontece. Se a gente admite que a nossa sociedade é estruturada em cima do racismo, admite que a branquitude existe e que eu estou sendo velada por ela, estou, né, enxergando através dela. Muitas vezes eu tenho que me perguntar sobre isso, tá? Porque eu já vivenciei isso dentro de uma orientação, né? Já tive 2 alunos, me chamaram, não tinha sido eu que tinha enviado os alunos lá, mas eles tinham aprontado, né? Aí um aluno era uma menina negra e um aluno era um menino branco. Aí a pessoa que me atendeu, né, que estava atendendo os alunos, no caso, me chamou para falar com os pais deles. Ah, tu é professora deles? Sou. Então, a fulana e Beltrano estavam envolvidos num campeonato de assobio. Aí eu vi a pessoa dar o sermão em cada um deles, separadamente, na frente do respectivo responsável, né? Na menina, o sermão foi bastante rígido, bem duro. Escuta, tu tá vindo aqui na escola pra fazer o quê? Não, porque se é pra fazer isso aí, tu não precisa vir. Fica na tua casa. E aí por diante, tá? Pra resumir. Como vocês veem, em momento nenhum falou em negra, em todos os estereótipos que a gente usa, né? Como exemplos de racismo, não. Em momento algum. Ela só mostrou uma dureza imensa com uma menina que não era aluna dela. Na sequência, isso aconteceu há alguns anos, tá, gente? Meninos já formados, professoras já aposentados. E eu bem iniciante. No momento seguinte, eu ainda presente, chamou, né, o pai do menino e falou para ele: escuta, fulaninho, por que tu fez isso? Pra que fazer isso, menino? Não precisava fazer. Menino branquinho, sardentinho, né? E os 2 eram meus alunos. Depois que ela fez isso, eu peguei e disse assim, eu posso falar com eles? Aí na frente dela, aí na frente dos responsáveis, eu falei, né? Eu disse, fulana, eu sei que tu faz tudo. Eu tenho aqui o meu caderninho, tu sabe que cada respirada que vocês dão, eu anoto. Eu queria entender por quê, se tu faz tudo, por que tu foi te envolver nessa bagunça aí? Porque começou com o campeonato, já subiu, depois virou, né, um pandemônio. Ela disse assim, ai, Sora, todo mundo tava fazendo, aí quando eu fiz também chegou alguém, daí me trouxeram pra cá. Eu disse, ah, não faz mais isso, né, olha só, e tal. Daí a guria ficou numa boa, porque realmente ela era super boa aluna. Claro que todo mundo se envolve em patifaria em algum momento, né? Agora, um menino, vou dizer pra vocês, o menino, tantas vezes ele não fez nada, eu não sei se ele tinha algum problema de aprendizagem e tal, assim, ó, mas ele nunca fazia nada. O meu caderno era, né, a branquitude, né, não tinha nada no meu caderno. E eu disse pra ele assim, olha, tu não faz nada comigo, eu queria entender o seguinte, tu vem só pra isso. Porque o discurso dela estava trocado, quem não fazia nada era ele, mas ela partiu do princípio de que é a menina que não fazia nada. E eu quero saber de onde ela tirou isso, então. Aí é que tá a pergunta, entendeu? Então, às vezes, o de onde tirou é um estereótipo que tá lá no teu inconsciente de coisas que não vem do nada.